segunda série. E a gente vamos dar início às atividades dessa semana, né? Continuidade no assunto presente perfeito. Relembrando que a semana passada eu não recebi uma atividade da segunda série. Espero que essa semana vocês façam as atividades. Se tiver atraso, manda, porque isso no final do mês vai valer pontuação. A frequência de vocês vai contar uma pontuação de 2 pontos no final do mês. Então, eu vou dar início ao nosso assunto fazendo uma revisão sobre os verbos, tá? Bem, você pode dar uma observada aqui nessa tabela com relação aos verbos regulares em inglês. Os verbos regulares em inglês, eles apresentam um padrão definido. Eu coloquei como exemplo aqui o verbo close. Você observa esse verbo no passado, pelo fato dele já ter terminado na letra L, recebeu somente a letra D, ficou close. E quando ele foi para o particípio, vocês observem que ele manteve a mesma estrutura. Isso quer dizer que os verbos regulares em inglês, a forma do passado também serve para o particípio, ok? Então você tem a preocupação só de colocar a regra dele saindo do infinitivo para o passado. Quando vai para o particípio, permanece com a mesma estrutura. Agora, os verbos irregulares, eles não funcionam desse jeito, tá? Eles têm uma nomenclatura diferente. Não tem padrão definido. Cada um assume forma própria, mas é importante que a gente saiba que dentro de uma tabela de verbo irregular, nós temos 4 modalidades de verbo, tá? Então, você observa aqui, por exemplo, nesse número 1. Cut, que é o verbo cortar, no passado continuou do mesmo jeito e o particípio também. Isso quer dizer que esse verbo daí não sofreu nenhuma alteração ortográfica, mesmo mudando de infinitivo para o passado e para o particípio. Ora, se um verbo desse fosse na língua portuguesa, ele não era irregular. Porque o verbo para ser regular em português basta manter o radical, né? Só que na língua inglesa é diferente. O verbo é regular quando ele tem ED. Então, você observa que essa é a primeira modalidade aí que eu apresentei. Agora, no segundo, que é o verbo to go, que é o verbo ir, você vai observar o seguinte, que o passado é went e o particípio passado é gone. Veja a diferença. Ele agora variou nas 3 formas, não é isso? De infinitivo, de passado e de particípio. Então foram grafias totalmente distintas, diferentes. A terceira modalidade é o verbo buy, que é comprar. Aí você vai olhar aqui que bought serviu para o passado e serviu para o particípio. E por último eu quero mostrar para vocês o verbo to come, que é o verbo vir. O passado é came e o particípio tem a mesma forma do infinitivo, que é come. Gente, numa lista de verbo irregular vocês vão encontrar essas 4 modalidades. Vocês vão encontrar verbo que não muda nada. Vocês vão encontrar verbo que muda em todas as formas. Vão encontrar verbo que a forma do passado serve para o particípio. E vão encontrar verbo que a forma do infinitivo é igual ao particípio. Tá certo? Não tem padrão, mas existe essa modalidade. Se a gente começar a dar uma estudada numa lista de verbo, vamos perceber que tem verbos que são assim, tá? Que assumem essas posturas de mudar tudo, de não mudar nada, de passado ser igual a particípio, de infinitivo ser igual a particípio, tá? Então, o que é que vocês precisam para um assunto desse? Primeiro, tá com a lista de verbo atualizada, né? Uma lista mais ampliada para uma segunda série. E aprender aquelas 5 regrinhas dos verbos regulares que vocês têm aí, tá certo? Já dá tranquilamente, inclusive eu já falei disso quando falei de outros assuntos para vocês. Bem, na sequência, eu quero mostrar aqui para vocês a funcionalidade. Para que é que serve
o presente perfeito, né? Isso é bom que a gente entenda que todo assunto ele tem a sua parte funcional, prática. Para que é que serve, né? Então, vamos observar aqui nessa letra A. Para que é que serve o presente perfeito? Ação praticada no passado sem definição de tempo. Não sei se vocês recordam lá no primeiro vídeo, se alguém assistiu, mas não me deu retorno, que em inglês há duas formas de falar de passado. Um passado que deixa o tempo definido, que se chama Simple Past Tense, e um passado que não define o tempo, é chamado de Present Perfect. Então a gente está observando aqui nessa letra A que é exatamente isso. Ação praticada no passado sem definição de tempo. Na letra B, ele fala de ação repetida algumas vezes, várias vezes no passado, mas também sem definição de tempo. Então veja bem, aqui não é uma ação única, tá? São várias ações praticadas também no passado, mas ele não diz quando, só diz que a ação foi praticada. É bom que seja fixado aí na memória de vocês que no presente perfeito não tem essa questão de estar preocupado com o tempo. Ele está preocupado com a ação, só isso. E na letra C aqui, ele está falando de uma ação que teve início no passado, né? E no presente ainda mantém reflexo. Ou seja, é uma ação que começou lá no passado, veio caminhando até chegar no presente. Quando isso ocorrer, é necessário utilizar duas preposições. E que fique bem claro para vocês, o assunto preposição é um assunto muito grande. Tá? É um conectivo que assume várias formas, mas aqui a gente está falando particularmente de duas preposições. A primeira é since, que significa desde, e a segunda é for, que significa por ou durante. A primeira, que é o since, marca o início da ação. E a segunda, que é o for, marca o período que aquela ação se manteve, tá? Fala da duração. Quando você já tem essas três funções do presente perfeito, você já tem, na aula anterior, que você ia trabalhar com verbo auxiliar have e has. O verbo principal, você já entendeu que ele vai funcionar no particípio. Se for regular, é o que tem ed. E se for irregular, é o que você vai usar na lista. Você precisa entender um ponto de vista aqui. Que nesse tempo verbal, gente, a tradução ela vai assumir várias vertentes. Ela vai para muitas coisas. Tem hora que ela vai assumir a literalidade, tá? Vai ser como se você estivesse traduzindo normalmente em português. Ela vai assumir o que está escrito, vai representar exatamente a ação mesmo. Mas em determinado momento, essa tradução passa por modificações. Ou seja, você vai ter que modificar um pouquinho, porque senão não dá para entender, tá? Por conta de não ter essa especificidade de falar do tempo, da precisão desse tempo, de quando a ação foi praticada. E em determinado momento, você precisa fazer adaptações, ou seja, totalmente fora da literalidade, tá? Porque se eu fizer a literalidade em determinadas situações de presente perfeito, não vai dar nem para a pessoa entender o que é que isso quer dizer. Então, nós vamos traduzir frases que vão ficar realmente literal, tem frases que a gente vai precisar fazer umas modificações, e tem frases que a gente vai ter que adaptar para que ela tenha sentido para o presente perfeito. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que na próxima aula, eu vou começar na próxima aula colocando frases para vocês, dessas três situações, de ação praticada no passado sem definição de tempo, ação realizada várias vezes no passado sem definição de tempo, e a ação que teve início lá no passado e vem até chegar no presente, tá? Mas é bom que vocês já tenham uma lista de verbos, porque vocês vão conferir os exemplos desse tipo. Então, boa semana, bons trabalhos e até a próxima.